de 1999, a SGTV entrevistou o professor Dino. E hoje, no Dia dos Profissionais da Educação, a nossa homenagem vai para esse mestre da matemática, estudioso da filosofia e das línguas, que foi uma figura humana amada e reconhecida em nossa terra. Conhecido em São Gotardo como professor Dino, esse mestre de 65 anos nasceu no município de Tiros, cidade que abandonou aos 13 anos de idade para continuar seus estudos. A dedicação da família foi fundamental para que ele conseguisse prosseguir em sua carreira. Meu pai era um grande incentivador do ensino, da aprendizagem, da educação. Ele, apesar de não ter grandes estudos, ter apenas a escola primária, ele se esforçava ao máximo para dar a todos os seus filhos uma educação primorosa, tanto no aspecto moral como no aspecto também intelectual, e não mediu o esforço de mandar todos os seus filhos para estudar em bons colégios da época em que ele viveu. Era difícil naquela época estudar, professor? Era muito difícil, inclusive o meu irmão mais velho, que é o Dom José Lima, ele, para ir a Mariana, gastava-se 2 dias, ele estudava no seminário, saía, ia até Barra do Funchal, né, lá pegava o trem, ia para Belo Horizonte, dormia, depois é que ia até Mariana. Portanto, era uma coisa muito difícil naquela época. No caso do senhor, como que aconteceu, professor, de o senhor sair para estudar? Eu sempre, sim, tinha uma inclinação para ser sacerdote, como meu irmão mais velho. E na época, havia vários colegas lá em Tiros que estavam, assim, desejosos de ir para estudar com os salesianos, que tinha aberto um aspirantado, que era um seminário deles na cidade de Pará de Minas. Foi assim que nós fomos de Tiros 4 para estudar em Pará de Minas, né? Isso em que época, professor? Foi no ano de 1947, no início de 47. Certo. Ali o senhor estudou durante quanto tempo? 2 anos, né? Terminados esses 2 anos, eu fui para a cidade de São João del Rei, que era um seminário maior, com mais estudos, né? Onde havia também a filosofia, e lá eu permaneci vários anos, né? Parece que foram uns 10 anos. O estudo naquela época, como que é, professor? Difícil? Era um estudo bastante puxado, né? A gente aprende que naquela época o estudo era mais elitista, né? Haviam poucas pessoas que estudavam e o estudo era bem mais puxado, né? A gente tinha aula, por exemplo, em Pará de Minas e São João del Rei, no período da manhã, no período da tarde e à noite também, né? Nós tínhamos aula de manhã. Antes da aula a gente tinha 1 hora de estudo, ficava num salão grande, e depois havia 2 aulas, a gente almoçava, depois do almoço a gente voltava novamente para o estudo. E à tarde nós tínhamos mais 3 aulas, e à noite a gente voltava a estudar novamente, 2, 3 horas, ia dormir lá para as 9, 10 horas da noite. Na hora que o estudando mesmo, a gente ficava umas 12 horas por dia. A gente estava fazendo o curso de pedagogia e a gente começou a fazer também o curso de magistério, que é um período em que a gente é professor para treinar, para aperfeiçoar como educador, né? Então, eu estive 1 ano em Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul atualmente, na capital, Campo Grande, né? A gente foi professor num seminário que tem lá, né? E depois a gente voltou para a cidade mineira de Paraguaçu, onde eu estive 2 anos. Terminados esses 3 anos de magistério, a gente fazendo ao mesmo tempo também a faculdade, eu terminei a faculdade de pedagogia, né? E foi assim que em 1957 a gente foi para São Paulo para começar, 58 aliás, não foi 57, para começar o curso de teologia, né? Eu fiz 3 anos de teologia. No final do 3º ano, a gente, então, percebendo que a vocação não era o sacerdócio, por problemas internos dentro da congregação, dentro da igreja, né? É um período do Concílio Vaticano II, a gente percebeu que era muito difícil ter uma vida tranquila dentro da comunidade religiosa. Então a gente saiu e eu vim nessa época, em 1963, para ser professor aqui na escola São Pio X, que naquela época era escola particular, que pertencia ao vigário da paróquia, que era meu irmão, o padre Zé Lima, hoje Dom José Lima.
Já outro período, professor, já deixa de estudar, ou melhor, o professor nunca deixa de estudar, né, professor? Mas o senhor começa a lecionar a partir daí. A partir daí, né? E a gente que tinha estudado muita coisa, a partir dessa época a gente se dedicou mais ao ramo da matemática, que a gente começou a ser professor, né, de matemática. Naquela época até a gente era o único professor de matemática na escola. E então a gente começou a estudar muito matemática. E esse gosto pela matemática a gente despertou. A gente não tinha no seminário se aprofundado nisso, né, e começamos a aprofundar. E depois de uns certos anos, parece que em 1972, a gente iniciou a faculdade de matemática na cidade de Patos. E lá eu estudei durante 4 anos o curso de matemática para ser um bom professor de matemática, né? Tive, inclusive, depois do curso, um curso de pós-graduação com o professor Rui Madsen Barbosa, um dos maiores matemáticos do Brasil. Professora, no hoje conhecido Colégio Estadual, o senhor lecionou matemática de 63, me parece que o senhor me falou, até quando? Eu lecionei matemática de 1963 até 1985, quando eu fui escolhido como diretor dessa escola, né? Então, a partir do final de 85 até o começo de 90, o professor Leopoldino permaneceu na diretoria da Escola São Pio X. Após esse período, ele se aposentou do magistério, mas sem jamais abandonar o gosto pelo estudo. Um dos seus costumes é acordar pela madrugada para ler e estudar. Professor, durante esse tempo todo que o senhor lecionou, a gente sabe também que o senhor estudou muito. O senhor, por exemplo, tem uma paixão muito grande por línguas. O senhor poderia falar para nós, por exemplo, quantas línguas que o senhor estuda hoje em dia? A gente não sabe língua nenhuma, né? Nem o português eu sei direito, né? Sempre tive dificuldade, mas a gente sempre tentou estudar bastante, né? A gente estudava, por exemplo, estudei muito latim, que é a língua da igreja. Naquela época se estudava filosofia, teologia, tudo em latim, né? A gente fazia as provas em latim. Não era um latim clássico, mas um latim escolástico, como se diz, um latim corrido, né? A gente hoje ainda lê facilmente, né? Não quer dizer que eu leia Cícero, Virgílio, Horácio e outros grandes autores latinos. Mas eu acho que o latim é muito importante na formação de uma pessoa. Como o grego também, que é uma língua clássica, as duas línguas clássicas, eu ainda dedico grande afeto, grande amor para com a língua grega, na qual a gente procura estudar a Bíblia, né? E mesmo outras coisas sobre Aristóteles, Platão. De vez em quando a gente cita algumas frases de Aristóteles, que é um grande mestre da filosofia, né? E outras línguas que a gente estudou um pouquinho de francês, né? Estudei um pouquinho de italiano. Aliás, com o Salesiano a gente estudou bastante italiano, porque as leituras, os livros, a maioria deles eram italiano, e vinham de vez em quando mestres da Itália, né, professores, fazer palestra para a gente em italiano, de modo que a gente entende bem. Não é que a gente fale, mas a gente entende bem o italiano, né? E o espanhol a gente entende, mas tem dificuldade em falar, né? E inglês, que a gente estudou também, a gente entende algumas palavras, mas não dou conta de falar muito em inglês, não. Sua paixão por outros idiomas o move a ler a Bíblia em grego. Para retirar as dúvidas que aparecem, ele compara o texto grego com o latim. Existe muita disparidade entre a Bíblia escrita na língua grega e na portuguesa, por exemplo? Existe muito, né? A gente que não é especialista, não sou exegeta, nada disso, só observando certas traduções a gente percebe que não tem sentido. Certas traduções a gente percebe que futuramente outras traduções mais perfeitas, como a gente sabe que vai aparecer, todo dia está aparecendo traduções mais perfeitas, vão aparecer modificando aquela transformação. Isso aí também vem nos ensinar que a gente tem de ter um grande acatamento para com a interpretação dada pela igreja, porque muitas vezes a palavra escrita é uma palavra morta. Agora, a palavra viva, que tem a infalibilidade de Jesus Cristo, é justamente aquela palavra dada pelo magistério da igreja. O magistério da igreja, a gente vai explicar, é a orientação dada pela autoridade da igreja, que é o Papa. Mas isso pode influir, por exemplo, no significado, na filosofia do que está querendo ser passado ali? Chega assim a ser tão diferente? Chega, a gente sabe, há muitas modificações, né? Inclusive, o próprio São Pedro diz na Bíblia que muitas pessoas inteligentes, incautos,
às vezes leem a Bíblia e dão uma interpretação deturpada que serve para a própria condenação, né? Quer dizer que a gente tem de ter muito cuidado no ler a Bíblia e aceitar a interpretação dada pela igreja para essas coisas, porque a Bíblia é um livro escrito em línguas antigas, no hebraico, no grego, né? E são línguas dificílimas para a gente entender. E nós, do mundo ocidental, com a nossa formação, a gente não capta bem a formação do hebraico, do grego. Então as traduções são muito às vezes não retratam aquilo que é na realidade.